Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 27 de agosto de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar que o gráfico semanal está bem indeciso, está paradinho bem no meio aqui, ó, com sombra superior, sombra inferior. Então a gente vai ter que aguardar o desenvolvimento aí durante a semana para ver como ele vai se comportar. Bom, o diário. Olha o diário, pessoal. O diário, então, me parecia muito que ele havia deixado um sinal de marcação de topo aqui, uma vez que ele deixou um sinal de falha no candle 162. Agora, o que me chama atenção aqui, ó, chama bastante atenção o jeito que ele fechou no dia de ontem, porque a gente observa que teve bastante pavio inferior, né? E então dá uma impressão, tá? Não que isso vá de fato acontecer, mas ó, eu olho para isso agora como uma possibilidade, uma tentativa de teste de topo. Então pode ser que agora ele desenvolva e queira testar esse topo anterior. E uma vez que ele consiga ter sucesso e passar dessa resistência que a gente tem marcada aqui, ele vai para a próxima resistência, certo? Quem sabe preparar o preço para dar uma continuidade e fazer um teste de topo histórico no dia seguinte, tá? É, isso, né, de fato, se ele conseguir chegar lá, tá bom, pessoal? Isso olhando para o ângulo da compra. Olhando para o ângulo da venda, pode acontecer o que também? Ele pode fazer indução de compras, ou seja, ele vem aqui, ele faz um rompimento da máxima do dia anterior e depois ele pode vir forçando e aí fazendo uma quebra de estrutura aqui, né? Deixando aquele engolfo, ou seja, violando a máxima, depois vindo violar a mínima, e aí de repente trazer uma aceleração. E aí, se esse cenário se confirmar, a gente puxa uma retração de topo a fundo, e aí a gente entender que ele pode ir buscar ali uma região de 50%, até mesmo uma região de 61,8. Tá bom? Olhando para os 60 minutos, então, o que, que a gente consegue enxergar? No 60, para mim, a gente teve uma correção, tá? Então eu achei que foi bem interessante o movimento de correção. Apesar dele ter passado para baixo das médias, ele voltou a subir e fez um fechamento acima da média. Então isso se torna bem interessante do ponto de vista que, ó, a gente puxar a retração do 60, pegar do topo até esse fundinho aqui que ele tinha deixado, ó, a gente consegue observar que ele chegou perto dos 50%, tá? Chegou bem pertinho dos 50%, se segurou e voltou a fazer o movimento para cima. Então, fica um cenário um pouco desenhado conforme eu passei no diário ali. A minha ideia aqui é que ele venha agora testar o topo novamente, ou seja, ele tente dar continuidade e venha buscar esse rompimento, tá? Pode ser que ele leve um tempo, não vá direto, mas acredito que até ali na segunda hora do dia pode ser que ele já esteja lá visitando e rompendo essa região, que é o que eu mais acredito, tá? Agora, se porventura ele parar no meio do caminho, o que seria parar no meio do caminho? Ó, a gente pegar o fundo de ontem, levar até o topo que a gente tem marcado aqui. Ó, a gente vai ver que a gente tem uma retração oposta. Eu vou colocar em uma outra cor aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem. Vou colocar num azul aqui. Olha que interessante, ó. Se você observar, ele está bem no 50%, tá? Bem no 50% da retração oposta que a gente chama. Então agora, entre essa região de 50% até a região de 76,4 são regiões de resistência para ele, ou seja, ele vai ter dificuldade cada vez mais de ir passando e avançando essas regiões, tá? Uma vez que ele vença essas regiões, com certeza ele vai buscar um teste de topo, tá? Agora, fiquem muito atentos em relação à falha nessa região, porque qualquer falha nessa região pode indicar o quê? Ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Ele faz um movimento puxando para baixo, depois ele faz um movimento corretivo, certo? E aí, a partir desse movimento corretivo, ele vem buscar a continuidade, tá bom? Então, vamos ficar atento e observar esse desenho também.
Assim como eu entendo que ele pode buscar o topo para tentar armar um pivô maior, aí o que seria o pivô maior? Seria esse movimento aqui, ó. Vou tirar essa outra retração para ficar mais limpo para vocês enxergarem, tá? Ó, se ele vier buscar um pivô maior, seria o quê? Ele fazer esse movimento, né? Então, no tempo maior ele faz esse movimento, depois faz a correção que a gente tem aqui, e aí ele vem, de fato, fazendo um rompimento para buscar a continuidade para cima, tá? Então, essa região aqui, que eu vou circular, vai ser uma região bem importante para o preço, tá? Então, vamos observar como ele vai se comportar nessa região aqui, porque essa região é a que vai determinar se ele vai ter sucesso em ir lá testar esse topo, e aí violando esse topo, o próximo destino é topo histórico, tá? Ou se ele vai falhar no meio do caminho e aí vai armar a continuidade para a queda, tá bom? Porque ele reverte o movimento nos 60 minutos e passa a cair, passa para a queda, tá bom? Então a gente vai ficar bem atento a esse cenário aqui, tá bom? Agora, uma outra coisa que eu vou deixar para vocês aqui, uma outra possibilidade, é de fato dele fazer esse desenho inicial que está se formando, e aí de repente ele vir para fazer o rompimento, só que aí ele fazer aquele rompimento aqui falso e falhar. E aí ele pode deixar um sinal de venda aqui. E aí aquele famoso topo duplo, certo? E aí ele pode dar uma venda aqui também. E aí pode dar uma azedada, certo? E aí também mudando o comportamento e revertendo o preço. Certo? É isso que eu estou vendo para os 60 minutos. Vamos lá para o 15 e ver o que a gente pode tirar de lá? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir. Compartilha com os amigos, deixa aquele like, ok? Deixa um comentário pra gente. Esses vídeos estão te ajudando, estão fazendo sentido para você. Olha o 15 minutos. Ó. Então, 15 minutos tem um desenho similar ao do 60. Né? O que a gente consegue observar é que ele vinha atuando acima das médias, certo? Aí depois que ele chega naquele topo, marca o topo, tem a falha de topo, ele passa para baixo das médias, tenta passar para cima, não consegue, e vem trabalhando abaixo das médias. Ou seja, eu lembro muito bem para você, eu lembro muito bem que eu falei no estudo de ontem para vocês, falando o seguinte, ó pessoal, se enquanto o 15 se manter abaixo das médias, vamos seguir na ponta vendedora. E foi o que ele fez durante o dia de ontem todo, né? Ele só colocou aqui em algum momento né? Esse pavio para fora da média de 17 períodos do 15, porém não conseguiu fechar, não teve êxito ali para avançar. Né? Ele até induziu compras, porque ele fez um movimento para baixo, depois ele se recuperou, armou um micro pivô no 15 e aí falhou, certo? E ali, ó, pode ver que ele não conseguiu em nenhum momento vencer as médias do 15 minutos. E aí ele foi se desenvolvendo, chegou, fez o movimento do dia, aí ele se segurou, fez esse fundo, e aí começou a mudar o comportamento, né? Mudou, e aí ele passou para cima das médias novamente. Então agora, o que a gente vai observar? Enquanto ele estiver trabalhando acima das médias, a gente vai buscando esses movimentos de zigue-zague, tentando buscar esse desenvolvimento do 15, certo? E aí, a partir do momento que, se caso ele perca essas médias em algum momento, e aí ele possa fazer uma reversão, e aí de fato voltar a cair, e aí, quem sabe, violar o fundo do dia de ontem e buscar uma região mais abaixo, como 50%, ou 618 dessa perna maior do 60. Lembrando que se ele perde o fundo de ontem, ele muda o comportamento, ele sai dessa tendência de alta que ele está agora, certo? E muda o comportamento e pode passar por um movimento de queda. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.